Programa Arte de Viver. Apoio Sicom, Sindicato dos Condomínios Prediais do Litoral Paulista, a mão amiga no momento certo. E Santini Ortomolecular, terapia de reposição de oligoelementos via derme para o seu equilíbrio físico, emocional e metabólico. Olá, está começando mais um programa Arte de Viver e hoje eu converso com Mariângela Gentil Savoia, coordenadora dos cursos do Ambulatório de Ansiedade do Hospital das Clínicas. É um prazer ter você aqui, Mariângela, que legal a gente poder falar. Prazer é meu, Mônica, obrigado pelo convite. E hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre transtorno de ansiedade, que é uma coisa que pouca gente tem, não é verdade? Exato, hoje em dia é 25% da população tem e às vezes nem sabe que tem, né? Sim, então vamos começar pelo básico, né? O que é o transtorno de ansiedade? Então, o transtorno de ansiedade é aquela ansiedade exagerada, porque a ansiedade ela é uma coisa normal. Todas as pessoas sentem ansiedade, precisam da ansiedade para sobreviver, para fazer uma prova, para atravessar uma rua. Mas quando essa ansiedade é exagerada, a gente chama de transtorno de ansiedade. Agora, sentir medo e sentir ansiedade é a mesma coisa? Não é a mesma coisa. São estados emocionais correlacionados. Então, as mesmas sensações fisiológicas de taquicardia, sudorese, falta de ar e tal. Agora, o medo, ele é quando o perigo está muito próximo. E a resposta que a pessoa tem na situação é de uma fuga sem controle, sem sentido. Então, por exemplo, num incêndio, a pessoa tem medo, ela sai perdida, sem nenhuma orientação para onde ir. Já na ansiedade, é uma questão de você poder se prevenir para o perigo. Sim. O perigo ainda não está presente. Ele está distante de você, ou espacialmente, ou temporalmente. Então, eu tenho tempo de estudar para o vestibular, por exemplo. Então, a ansiedade, ela é benéfica, né, para o ser humano. Quer dizer, na verdade, seria como a febre que é benéfica no sentido de que ela te alerta de alguma coisa. É uma reação que te prepara para alguma coisa. Exato, te prepara para lidar com um perigo que pode ser real ou imaginário. Né? Porque às vezes o perigo está na nossa cabeça. Claro. Né? Agora, então os pensamentos, eles interferem? Interferem, porque se você avaliar que você vai ser julgada, vai ser avaliada em determinadas situações em que isso não seja verdadeiro, isso faz com que a tua ansiedade fique muito alta e você, na hora de, por exemplo, apresentar uma palestra, entre em pânico e tem um congelamento e não consiga falar. E qual é a incidência? Você estava falando, a incidência dos transtornos ansiosos na população. Você estava falando que é em torno de o quê? 25%? 25%. É bastante gente. Bastante gente, hein? Agora, quais são esses transtornos? Esses transtornos, hoje, com a mudança do DSM-5, que é uma classificação americana, isso mudou agora em maio de 2013. Então, agora nós temos só o transtorno de pânico, transtorno de ansiedade generalizada, as fobias, né? Transtornos fóbicos, que tem as fobias específicas, a ansiedade social, que era a fobia social, e temos ansiedade de separação. Agora, como é que eles se desenvolvem e quando eles se desenvolvem? Porque são diferentes, na verdade. São diferentes. O transtorno de pânico, ele começa, em geral, no início da idade adulta, né? Lá pelos 18, 20 anos. Raramente depois dos 40.
né? E já as fobias, elas podem acontecer a qualquer momento, desde a infância, e já a fobia social, ela vem também se desenvolvendo ao longo da infância e da adolescência. E a de separação? A ansiedade de separação, ela começa mais na infância. Era um transtorno que era considerado um transtorno de infância, né? E hoje não, hoje ele está dentro do transtorno de ansiedade, porque o sintoma mais importante é o sintoma de ansiedade. Mas os sintomas desses 4 tipos, eles são iguais, eles são semelhantes? Isso eu acho que é importante a gente estar falando. Nós vamos falar de cada tipo um pouquinho? Você que sabe. Eu acho que é importante, né? Porque assim, eles são, na verdade, semelhantes e semelhantes ao que nós sentimos quando a gente está com ansiedade. O que a gente sente quando está ansioso é o que um paciente, uma pessoa sente quando tem um transtorno ansioso. Apenas o grau é que é maior. É mais elevado, a ansiedade é mais intensa, mas as reações fisiológicas são as mesmas. Seja pela separação, pelo pânico ou pela fobia? A ansiedade relatada é a mesma. O sintoma físico? Físico. Né? E o que às vezes o sintoma cognitivo também, que é estou passando mal, vai acontecer uma coisa ruim comigo, que seriam os pensamentos catastróficos, e o comportamento. A resposta que a pessoa tem, ou é de luta, ou é de fuga, ou é de congelamento, né? Que é uma resposta... Paralisia. Exato. Por exemplo, quando a pessoa tem branco numa prova, é o tal do freezing, o tal do congelamento, né? É que essa resposta de ansiedade é uma resposta determinada filogeneticamente. A gente diz que quem não tem ansiedade morreu ao longo do caminho e não deixou descendente, né? É interessante isso. Bom, mas nós vamos falar mais no nosso próximo bloco. Tá bom. Confira agora uma dica do Dr. Rubens Moscatelli, presidente do Sindicato dos Condomínios Prediais do Litoral Paulista. Rubens, eu queria hoje que você falasse sobre manutenção condominial. O que vale a pena? Olha, em relação à manutenção condominial, Mônica, o principal é o condomínio, o síndico, ter noção da quantidade de tempo de garantia de cada serviço, de cada tipo de serviço que existe no prédio. Desde a parte do hidráulica, elevador, parte elétrica. E o importante aí, no caso, além da questão do preço, porque a gente sabe que o condomínio, o síndico muitas vezes ele tem que fazer mágica, né? Ele tem que arrecadar menos e contratar o melhor serviço. E nesse caso, uma das coisas que eu julgo importante é que o síndico ouça os condôminos no sentido do fornecedor. Mas é melhor contratar pessoas ou, no caso, contratar empresas ou pessoa física? Olha, existem situações em que uma pessoa resolve mais rapidamente, porque talvez tenha menos trabalho e o custo seja menor, porém, tem que tomar cuidado com relação à garantia. Então, o principal é a garantia do serviço e a qualidade. Agora, na emergência, qualquer um que possa resolver que tenha capacitação técnica. A empresa é um pouco melhor, por quê? Porque você tem sempre um engenheiro ou um técnico responsável. Já o profissional, ele tem que ser o próprio técnico, e aí não pode pegar qualquer pessoa. Muito importante essa dica. Muito obrigada. Até a semana que vem. Até semana que vem. Nós vamos por um rápido intervalo. Não saia daí. O Smart Center oferece salas executivas que podem ser utilizadas por hora, dia ou mês, além de auditórios para treinamentos, cursos e seminários, salas de reuniões e o exclusivo programa Link, em que o cliente pode divulgar o endereço e telefone do Smart Center para receber encomendas, correspondências e recados. Uma opção inteligente que tem como diferencial aliar comodidade e baixos custos. Smart Center, o seu escritório virtual definitivo. Mãos constroem, destroem, como também sinalizam a insatisfação e até mesmo a dúvida. Por isso, quando se fala em viver em condomínio, é necessário viver em boas mãos. O Sicom há mais de 20 anos oferece cursos, palestras e orientações jurídicas para questões condominiais. Sicom, a mão amiga no momento certo.
Avenida Conselheiro Neves 472, telefone 33263083, sicom.org.br.